Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o conto Maria, de Conceição Evaristo, que está no livro Olhos d'Água. A gente já falou aqui sobre Conceição Evaristo, então nós vamos focar mais sobre o conto mesmo, Maria. Bem, esse conto, ele narra a história de uma mulher negra, pelo mesmo nome, Maria, e que vive numa favela. Ela cria os filhos sozinha e trabalha como empregada doméstica na casa de uma família rica. E quando ela vai embora do trabalho, ela embarca num ônibus que é assaltado pelo ex-companheiro, pai do filho dela. Então, os demais passageiros, ao constatarem que ela foi a única pessoa que não foi assaltada, eles se revoltam contra ela, ofendendo e primeiramente com xingamentos e por fim com agressões físicas até a sua morte. Então é um enredo que relata a violência sofrida por uma mulher que enfrenta uma sociedade cuja prática desse preconceito vem desde a colonização do Brasil e a educação se embasa no modelo patriarcal. Basicamente é isso. A história ela vai evidenciar esse preconceito, a discriminação, que culmina na violência sofrida pela protagonista, pela Maria. Então representa todo um desprezo, toda uma exclusão direcionada tanto ao gênero quanto à raça dela. Tem um discurso nesse conto de poder e de superioridade sobre Maria, expressando os estereótipos negativos sobre ela. Esse conto ele vai expor também uma violência clara, completamente clara e gratuita, sofrida pela protagonista, que foi insultada, e agredida até a morte só porque conhecia o homem que cometeu o assalto. Então é um machismo que desencadeia diversos tipos de violência contra a mulher, e no conto vai voltar contra o personagem, e ele vai ressaltar um grande percentual de mulheres que sofrem algum tipo de violência durante sua vida, E o próprio nome da personagem, o nome Maria, que a origem é de forma hebraica, Miriam, os significados de Maria, nossa, são tão extensos assim, vai desde soberana, forte, e é uma forma atribuída à mãe de Jesus, E é um nome que se torna popular com a propagação do cristianismo, muito empregado para nomear mulheres, E hoje em dia a gente tem conhecimento que é um nome utilizado muito para intitular pessoas comuns e indeterminadas, representando diversas mulheres que sofrem algum tipo de violência. E o grande ponto-chave, eu creio, desse conto é que a Conceição Evaristo é um conto ficcional, mas é uma história que faz com que o leitor reconheça que a personagem é descrita de modo bastante realista, Os fatos que vão acompanhando são reais. As palavras aqui, nesse conto, são muito reais, As agressões são reais. E fica muito claro mesmo, a prática racista, discriminatória. Põe-se um questionamento, assim, que se pode pôr a pensar mesmo, será que os passageiros iriam agredir a protagonista, a Maria? Se ela fosse uma mulher branca, se ela teria a mesma postura diante de uma mulher branca, Então, é um questionamento que tem que levar em conta todo o contexto histórico da sociedade que a gente vive, todas as histórias de violência sofrida por pessoas negras mesmo no nosso país. A Maria, ela não era uma qualquer, ela era uma trabalhadora, Diante dessa narração, a gente vê que a mão de obra dela era explorada e desvalorizada. Tem uma parte do conto em que ela está levando para casa os restos do banquete feito pela patroa. E o que ela ganha como pagamento foi só uma gorjeta, E então há vários tipos de violência nesse conto, Não é somente a violência que ela sofre física, mas a inferiorização, a discriminação. A gente tem a achar que violência é somente a escravidão, e não, esse preconceito de definir esse tipo de trabalho como menos importante que os outros, de achar que
empregado, o trabalho doméstico, né, feito por essas mulheres são considerados inferiores e vistos como inferiores, fazendo com que os patrões simplesmente se excluem da obrigação de cumprir com o que é devido e de simplesmente ter a obrigação de respeitar a pessoa como uma cidadã, que é simplesmente o direito dela, da Maria, né? Então, assim, tem toda essa violência física, mas tem também toda uma violência no fato da empregada doméstica e não receber o que era direito dela, como se fosse um trabalho análogo ao escravo, né, estando às margens da legalidade, mas não desfrutando dos seus direitos. Né, tem uma violência ali pelo fato de que ela foi abandonada pelos companheiros, ela acabou criando os filhos sozinha e ela não tem condição digna assim, de criar eles justamente pela falta de dinheiro. E a terceira violência, que é quando a Maria realmente ela é julgada sem direito de defesa por conhecer o assaltante do ônibus, né, o que acaba fazendo com que ela seja tratada como criminosa, insultada, insultada com ofensas machistas, racistas, e vindo a sofrer as agressões que a levaram à morte, deixando seus filhos basicamente ao abandono e órfãos, né? Então, a Conceição Evaristo vai assumir a condição feminina e negra dela, né, para trazer essa vivência, né, essa ficção que ao mesmo tempo é muito real da mulher negra. Você tem alguma coisa a acrescentar, Marcos, para nossa análise do conto? Sim, esse conto Maria, foi um conto que, assim, me marcou muito e eu gosto muito desse texto. Acho que é um texto fundamental de leitura obrigatória para todo brasileiro que, assim, tem alguma intenção de luta contra a desigualdade, contra a opressão, né? Porque é uma cena cotidiana, né? Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa em qualquer lugar do país. A Conceição toma esse ponto assim, de tentar explanar isso mesmo, quer dizer, é algo comum, né? Esse caso da Maria é só mais um. E talvez seja por isso que ela tenha assim, colocado um nome tão comum, né? Porque várias mulheres são chamadas assim, é algo que tem um nome que a gente dá a outras pessoas. Agora, do ponto de vista da estrutura do texto, é muito interessante que a autora vai construindo, né, uma tensão até chegar no ponto alto, assim, que é o momento em que a personagem é linchada. Então será que os meninos gostavam de melão? É repetido algumas vezes. Isso vai dando uma certa cadência, né? Uma sensação de como se fosse uma progressão mesmo. Muito interessante. A autora também não marca as falas, né? A gente não tem aqueles travessões marcando as falas. É um texto direto mesmo, muito, muito duro, é um texto que mexe muito. E eu acho que outra coisa também muito interessante aqui é que, igual Olhos d'Água, tem aqui de um modo diferente, mas existe uma ausência paterna, embora exista uma figura paterna, né, no conto. Quer dizer, ela teve esse relacionamento, ela foi abandonada, e aí eventualmente encontrou esse homem no ônibus, mas isso não muda nada o fato de que ela tinha que se submeter a essas situações de exploração para sustentar a família e os filhos.
É uma situação realmente não só com a mera conscientização, é preciso propor políticas que realmente construam mudanças estruturais no nosso país para que esse tipo de opressão e de dominação acabe. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, somente isso mesmo. Realmente é um conto que faz refletir muito sobre a questão da violência, não só da violência, mas como essa questão patriarcal também, a questão machista, racista, e como sempre, né, a Conceição Evaristo não foge ali da identificação, né, buscando sempre, assim, ressaltar a importância na literatura afro-brasileira para conscientizar mesmo a sociedade quanto à aceitação e o respeito, acima de tudo, pela origem do povo, né? E as bases que constituem a nossa sociedade. E é isso, eu acredito que seja isso. Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre o conto Maria. Espero que vocês tenham gostado. Conto realmente muito, assim, muito único, né? E é isso.